Quando o homem viu a velhinha que iria sentar ao seu lado, ele não quis deixar, mas quando o piloto chegou para resolver a confusão e viu a idosa, começou a chorar. Samara Shepier é uma idosa humilde do interior, mãe de 3 filhos. Ela precisava voar para uma missão muito importante, mas avião era um pesadelo para ela, pois morria de medo das alturas, mas algo a deu forças. No seu primeiro voo, não foi só as alturas que a dariam dores de cabeça. Ela saiu de casa com algumas coisas na mala, fechou a porta da casa e colocou a chave no sutiã, como é de costume de várias idosas. Dona Samara é do interior e sempre que via aviões passando por sua propriedade ela morria de medo e disse que nunca voaria num desses. Ao mesmo tempo que ela olhava aterrorizada, seu filho mais velho, Martim, de 10 anos de idade, ao seu lado se deslumbrava e dizia que um dia queria ser piloto de avião. A vida não era fácil. Ela e o marido davam duro no campo para sobreviver e o dinheiro era sempre contadinho. A propriedade da família era grande e próspera e tinha bom valor no mercado, mas era tudo o que eles tinham e nem se falava em vender. O filho Martim foi crescendo com a obsessão por aviões e a mãe por medo. Ele brincava com a irmã na rua com um avião de plástico. Martim sabia que morando no fim do mundo ele nunca seria piloto e tinha que fazer algo. Ir para as escolas já era difícil para alguém morando no interior. Imagina a escola nesta de aviação. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai saber do pesadelo que Dona Samara passou no seu primeiro voo. E antes de sair, coloca nos comentários a cidade que você está assistindo este vídeo. Martim era o que mais ajudava a família e sempre que pedia para mudar para a cidade grande os pais negavam a ele. Dona Samara tinha muito medo de perder o filho. Quando Martim tinha 16 anos ele estava determinado em sair de casa e as brigas eram constantes. Um dia Samara quase perdeu a paciência e chegou perto de dar uma surra nele. Martim, aos 17 anos, tomou uma forte decisão e não contou para a família. Ele fugiu de casa sem avisar. Seus pais ficaram arrasados, mas sabiam o que o filho era capaz, e até imaginavam que ele pudesse fazer isso um dia. Foi um momento doloroso, pois Dona Samara e o marido nunca o apoiaram. O tempo foi passando e ele nunca voltou e nem deu notícias. Uma vez ele mandou um cartão para sua irmã Sara, que era a mais nova, e estava escrito que ele estava bem e perto de realizar seu sonho, mas não dizia onde estava. Dia 4 de fevereiro de 1985, o marido de Dona Samara faleceu em um acidente de carro. Um caminhão desgovernado invadiu a pista e pegou seu marido em cheio quando voltava para casa num trator. A família sofreu muito com a perda. O acidente foi 3 semanas antes do casamento de Paulo, o segundo filho do casal. Apesar da perda, Dona Samara seguiu em frente. Ela sentia muito que nem conseguiu avisar seu filho Martim que o pai havia falecido, pois não tinha contato dele. 2 anos após a morte do marido, sua filha Sara casou e Dona Samara se viu sozinha em casa e sem forças para trabalhar. A propriedade já não era mais necessária. Os filhos já tinham suas vidas e estavam bem. Foi aí que ela decidiu vender tudo e dividir a herança com os filhos, pois Paulo, o segundo filho, iria cuidar dela e já tinha um quarto separado na casa dele para a mãe. Ela vendeu as terras e foi uma quantia muito alta. Dona Samara então deu a parte da herança para Paulo e Sara, mas não sabia o que faria com Martim. Os amigos dela falavam que seu filho mais velho a abandonou e que Samara não precisava dar nada. Apesar de ouvir todos dizendo para ela esquecer o filho, quem é mãe sabe que nunca esquece. Ela resolveu procurar ele, nem que fosse preciso vencer seus piores medos. Ela foi até a cidade e entrou numa agência de viagens e contou sua história para a atendente. Dona Samara disse que queria voar, mas tinha que ser num voo com um piloto chamado Martim Shepier. Com dificuldades acharam onde o filho dela trabalhava e compraram uma passagem para um de seus voos. Ela não queria falar com o filho, pois o plano era pedir perdão, dar parte da herança e se despedir, pois achava que não viveria muito. Uma netinha ajudou a arrumar a mala. Ela foi sozinha para o aeroporto e quando passou pelos detectores de metal teve dores de cabeça até acharem a chave da casa no sutiã. Ela foi vestida com suas roupas simples e as pessoas acharam que era uma mendiga, mas os olhares não a incomodavam. Ela não sabia para onde ir no aeroporto e com as passagens na mão decidiu seguir um grupo pelo aeroporto. Na hora que deu seu bilhete de embarque, a atendente olhou para ela e disse: "Senhora, este não é seu voo. Vou pedir para alguém deixar você no seu portão e seu voo sai em minutos." A atendente não entendeu como uma velhinha parecendo uma mendiga tinha uma passagem na classe executiva. Por todo o tempo Dona Samara ficava nervosa e seu medo só aumentava, mas ela precisava continuar.
Era um turbilhão de emoções, medo, vergonha e dores no corpo a incomodavam. Ela foi levada até seu assento. Antes de sentar, o homem que estava do lado, quando viu a velhinha, não quis deixar ela sentar ali. Disse que não queria viajar ao lado de uma mendiga. Era uma mistura de sentimentos dentro do avião, alguns a olhavam com desprezo e outros com compaixão, mas o homem do lado estava indiferente. Após muito tempo, o homem permitiu Dona Samara sentar. Ela já nem queria mais, e pediu para mudar de lugar, pois não queria confusão, mas só tinha assentos livres na primeira classe. Ela então sentou calada. O homem, apesar de acalmar, ainda falava palavras humilhantes para a velhinha que estava morrendo de medo de voar e ao lado de pessoas ignorantes. Foi aí que ela levantou e saiu andando. A comissária disse: "Senhora, você precisa ir ao banheiro?" Ela falou que não queria mais ficar ali, pois o homem ainda a incomodava. Ela disse que iria para os lugares vazios, mas não deixaram ela ir, pois era a primeira classe. Na discussão ela disse: "Por favor, chamem o piloto, preciso falar com ele." Ninguém entendeu e deu bola, mas ela continuou pedindo até que uma das comissárias, já bem nervosa e sem paciência, gritou para ela dizendo que iria chamar, mas que nada ele poderia fazer por ela. Ela ligou para o piloto e disse que havia uma velha que parecia uma mendiga que estava tirando a paz do voo e queria falar com o comandante. O piloto fez uma cara de insatisfeito, mas foi lá ver a idosa. Ele chegou com dificuldades e quando viu a senhora ficou em choque e começou a chorar sem dizer uma palavra. Ninguém entendeu nada e os dois apenas se olhavam calados. Ele então disse: "Mãe, é você?" Dona Samara respondeu: "Oi, meu filho, sim, sou eu, sua mãe. Vim aqui atrás de você para pedir perdão por nunca acreditar nos teus sonhos, e dizer que seu pai faleceu e que seus irmãos são casados. E mais uma coisa, esta aqui é a parte da herança, eu vendi nossa propriedade." Marty abraçou a mãe. Nesse momento as pessoas do voo bateram palmas, e ele também pediu perdão a ela e a levou para sentar na primeira classe e disse para todos a tratarem com o melhor atendimento. Todas as pessoas próximas deles ficaram chocados e uns envergonhados. O homem do lado pediu desculpas por ter julgado mal, e a aeromoça impaciente levou uma bronca do piloto e passou a tratar Dona Samara com dignidade. Marty levou a mãe para conhecer a família dele. A unidade da família foi restaurada. Dona Samara passou 3 meses na casa do filho e depois desse dia, eles ficaram sempre muito próximos, e quando retornou à sua casa, foi Martim quem a levou. Depois disso, Dona Samara foi curtir a vida. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.